Você já teve a sensação de que por mais que você corra, sua vida financeira e profissional parece um pneu girando na lama? Você se esforça, acorda cedo, dorme tarde, mas o saldo no final do mês sempre parece o mesmo e a sua perspectiva de futuro é como se fosse uma linha reta sem nenhuma subida. Pois é, eu também já me senti assim. Por muito tempo eu achei que o problema era a minha falta de competência ou talvez que eu não tivesse nascido para ter sucesso. Mas o que eu descobri e o que eu quero compartilhar com você hoje é que a gente não cresce porque a nossa visão está limitada pelo ambiente onde a gente está. Eu gosto de usar uma analogia que resume bem o que eu vivi nesses últimos anos. A maioria de nós, seres humanos, a gente vive numa lagoa. Na lagoa, a água é cercada por terra. Você conhece cada palmo daquele lugar. Você sabe quem são os peixes maiores, quem são os peixes menores, e como você não consegue enxergar além da margem, você acredita que aquele ali é o mundo inteiro. Você olha para o horizonte daquela lagoa e pensa: se eu me esforçar muito, eu vou chegar na outra margem. Mas ali é o meu limite. Mas a verdade que dói no começo, mas liberta depois, é que enquanto você gasta o seu tempo tentando ser o peixe maior de uma lagoa pequena, existem vários outros oceanos com infinidade de oportunidades que você não consegue nem enxergar. Eu vivi isso na pele, gente. Eu não sou, vou falar pra vocês que eu não sou de família rica, muito menos classe média alta, tá? Eu sempre estudei em colégio público, nunca estudei em colégio particular. Eu que sempre paguei meus estudos, minha faculdade, eu que sempre fiz tudo. O meu mundo, que eu via no meu cotidiano, era um mundo de shopping, escola, recepção. Tinha algumas faculdades assim que a gente conhece, que todo mundo sabe que é, por exemplo, biologia, direito, essas coisas assim, né? Bem basiconas, bem geral, que todo mundo conhece. E eu trabalhei por muito tempo em shopping, lidando com metas, com cansaço físico, com aquela rotina que parece que engole a sua identidade. Depois disso, eu fui para a área da educação, trabalhando em escolas, e eu fazia pedagogia. E eu quero deixar muito claro aqui nesse vídeo que eu não tô aqui desmerecendo nenhuma profissão. São profissões extremamente essenciais para a sociedade. Eu já conheci pessoas incríveis nessas áreas, pessoas que gostam de seus trabalhos e que não se importam com o que eu vou falar aqui. Tá? Porque o ponto aqui não é a dignidade do trabalho, mas sobre o teto que ele impõe. E eu olhava para os meus gerentes, coordenadores, professores, mais experientes, que já estavam anos naquela profissão, e eu sabia o que já me esperava ali. Eu sabia o que eu ia ter daqui a 5, 10 ou 15 anos. Eu sabia o salário, eu sabia os benefícios, e eu percebi que mesmo que eu fosse a melhor profissional do mundo, o sistema ali não era o que eu, para onde eu queria ir. E eu sentia que eu queria mais. Eu sentia que eu tinha mais potencial. Eu não tô me achando aqui não, tá? Mas eu sentia que eu tinha mais, que eu poderia, sei lá, navegar em águas mais profundas, mas eu não sabia nem por onde começar a procurar, para onde é que eu olhava para esse tal de oceano. Na minha cabeça nem existia. Sabe o que é mais louco de você ter essa visão limitada? É que o oceano pode estar do seu lado e você não vê. E eu só fui descobrir que existia uma faculdade de TI, Tecnologia da Informação, quando eu estava trabalhando dentro de uma escola. E mesmo sabendo que a faculdade existia, eu não conseguia me projetar nela. Eu nem passava pela minha cabeça. Já teve gente que trabalhou comigo na escola que era TI e já falou: Lê, você parece uma pessoa tão certa pro TI, trabalha no TI. Eu falava: não, nada a ver, eu não quero trabalhar com código. Na minha cabeça, quem trabalhava na área do TI eram pessoas que já gostavam disso, sabe? Já mexiam com o computador há muito tempo e que gostavam, sabe? Eu não conseguia me ver naquilo. E eu só via homem trabalhando naquilo, eu não via mulheres. Eu tinha um bloqueio mental que me impedia de enxergar a tecnologia como uma ferramenta de liberdade. A minha virada começou mesmo quando o meu namorado, na época a gente morava junto, ele chegou pra mim. Eu já falei que eu tava cansada do meu trabalho atual, que eu não aguentava mais, eu não queria mais trabalhar em escola. Eu tive um burnout, eu tive crise do pânico dentro da escola, e ele chegou pra mim e ele falou assim: você já pesquisou sobre TI? Aí eu fiquei, ele só pesquisa, ele não tô querendo dizer que você tem que seguir isso, não. Só pesquisa, dá uma olhada, abre seus horizontes. Aí eu, beleza.
Eu lembro que eu entrei no YouTube, eu comecei a ver uns vídeos de algumas pessoas que trabalhavam nessas áreas, o que elas faziam na área de tecnologia. Foi quando eu me deparei com Power BI. Se você é da área de TI, você sabe que Power BI não é né, o coração da tecnologia, tá bem longe de ser. Mas, para quem não sabe, Power BI é uma ferramenta de análise de dados. E aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a fazer cursos gratuitos no YouTube mesmo de Power BI e eu me apaixonei, gente. Eu falei, caraca, isso aqui é muito legal. Porque eu realmente consegui montar um dashboard bonito, porque eu sempre fui muito dedicada, assim, de fazer as coisas bem feitas. Eu lembro que uma luzinha acendeu, porque eu pensei, peraí, então quer dizer que eu consigo. Aí eu comecei a pensar, será que eu consigo passar horas fazendo isso, né? E eu lembro perfeitamente de uma noite que eu cheguei do trabalho, eu sempre chegava em casa assim umas 9 horas, saía de casa 6 da manhã. E eu cheguei e a gente sentou na sala assim, e eu falei, vamos fazer os prós e contras de trabalhar com pedagogia e trabalhar com TI. De um lado da lista estava pedagogia, que era uma área que eu respeitava, mas que eu sabia que ia me existir um esforço para ter um retorno financeiro muito baixo e onde eu estava lutando muito contra um teto salarial que não mudava e também o estresse, porque por mais legal que seja trabalhar com criança, tem todo um gasto de energia, tem toda uma coisa que se você não gostar daquilo, se você não for apaixonado por aquilo ali, meu filho, tu não aguenta, porque é muito estressante, é cobrança de todos os lados, sabe? Não é só do seu chefe, é cobrança dos pais, é cobrança das crianças, é cobrança da coordenadora, é cobrança das pessoas que trabalham com você, é muita cobrança e é muita responsabilidade. Então, assim, não era uma coisa que eu me identificava. Pro lado tinha o TI, que eu não conhecia quase nada, mas que oferecia um teto salarial altíssimo, benefícios que eu nem sabia que existia, e uma valorização profissional que parecia de outro mundo. E foi naquela lista que eu decidi que eu não queria mais a segurança da lagoa e eu queria o risco e a fartura do oceano. E, gente, tomar a decisão foi uma coisa muito difícil. Executar também foi outra totalmente diferente. E vou falar pra vocês, eu fui um pouquinho pioneira, tá? Eu sempre me arrisquei, assim, pra esses tipos de coisa. Eu lembro que eu tranquei a pedagogia, entrei na faculdade de TI, ainda trabalhando na escola, e, pra minha surpresa, a faculdade de TI era mais barata do que a faculdade que eu já estava fazendo. Eu comecei a estudar como se aquilo ali dependesse da minha vida, que realmente dependia, porque eu tinha uma casa para pagar, né? Eu tinha contas para pagar dentro de casa, comida para botar dentro de casa. E eu lembro que eu fazia a faculdade, os 3 primeiros meses eu fazia faculdade no meu horário de almoço do trabalho, eu fazia faculdade quando eu chegava em casa. Eu sei que eu tentei, e aí os outros tempos livres que eu tinha, tipo, no domingo, eu fazia cursos extras na área de TI, porque eu queria muito sair daquele lugar que eu tava. Depois dos 3 meses, eu larguei o trabalho de CLT para trabalhar como estagiária de TI. E eu sei que foi uma decisão louca, né? Porque assim, eu já tinha uma estabilidade ali, eu já estava como CLT e eu fui para uma área que talvez eu não fosse efetivada, talvez eu pudesse ser demitida depois de um tempo, eu não sabia, mas eu fui com a cara e com a coragem. Eu fui, gente, para receber o mesmo salário. Sem benefícios nenhum, assim, eu já não tinha benefícios, eu recebia acho que era R$ 300 de vale alimentação na outra empresa de escola, e aí eu fui para essa área de TI para poder trabalhar com ciência de dados, eu fui para receber o mesmo salário, assim, R$ 1.500 na época. A única diferença foi que eu tava trabalhando menos carga horária e tava bem menos estressante. E foi a primeira vez que eu me senti sendo tratada como uma profissional pensante mesmo, sabe? E não como apenas mais uma engrenagem que você pode ser trocada a qualquer momento. E o impacto dessa minha mudança foi tão grande que acabou contagiando as pessoas que estavam ao meu redor. Um ano depois de eu ter aberto esse caminho, o meu namorado, que também vivia a mesma limitação na psicologia, ele não conseguia trabalho na época, ele trabalhava num estágio também que ele ganhava R$ 1.500 e um emprego que era meio cansativo, sabe? Ele apanhava de criança, então assim, era bem exaustivo. Ele saiu desse trabalho da psicologia e entrou na área de TI. Em um mês, ele conseguiu estágio na área. Hoje, um ano depois, ele trabalha numa multinacional, também como estagiário, mas ele ganha 3 vezes o salário mínimo que ele ganhava antes. Então, assim, mudou muito a nossa vida. E eu não tô falando aqui que qualquer pessoa que entrar na área de TI vai conseguir uma vida grandiosa e tal, mas eu sei que com um esforço no caminho certo, com as decisões certas, você consegue sair daquele lugar que você não quer estar. E 8 meses depois de eu estar nessa empresa de TI que eu ganhava o mesmo valor, eu consegui um emprego
numa empresa muito grande, maravilhosa, que é a empresa que eu estou estagiando hoje. Meu contrato acaba em junho do ano que vem. E se Deus quiser, eu vou ser contratada. Eu recebo bem mais do que eu recebia. Eu tenho plano de saúde, eu tenho um ticket altíssimo que eu nunca imaginei que uma empresa poderia pagar num ticket de alimentação assim. A gente deu um glow up na nossa vida. E aqui onde eu quero que você preste muita atenção é que eu entrei no TI achando que eu ia passar 10 horas por dia escrevendo código, criando programas, ou sei lá, sendo hacker. E hoje eu vejo que o mercado é infinitamente mais diverso, gente. Eu trabalho em uma área que quase ninguém fora da bolha de TI conhece. É até difícil de explicar. Eu até brinco, eu falo, eu sou a Polícia Federal do TI. Para quem faz TI, eu trabalho com gestão de mudanças na área de produção, então você vai entender. E não faço só isso, eu faço muito mais outras coisas, mas o meu trabalho e foco principal é gestão de mudanças. Então eu sou meio que a Polícia Federal do pessoal que faz código. Não só para eles, mas para todas as outras áreas. Sim, vou falar para vocês que eu amo o que eu faço, porque eu jamais me imaginaria trabalhando com código. E o ponto é que existem oceanos de profissões invisíveis que estão espalhados por aí e que a gente nem imagina. Então, talvez exista outras áreas, sabe? Outras coisas, sei lá, no direito, que você fala, pra que eu vou trabalhar em direito? Aí você descobre que na profissão de direito tem uma área legal. Porque é um leque muito grande. Existem pessoas nesse exato momento que estão ganhando 10, 15, 20 mil reais por mês trabalhando com áreas que a gente nem imagina. Eu vou falar para vocês aqui, na área de TI, para quem não conhece, a gente tem linguagens, né? Então a gente tem Python, a gente tem C Sharp. Imagina aqui, a gente tem português, espanhol, inglês, tailandês, a gente tem várias coisas. Na área de TI não é diferente, porque para a gente poder se comunicar com o computador, a gente precisa falar na língua do computador. Então, existem várias línguas. Tem línguas que são mais fáceis, mais modernas, e tem línguas muito antigas. Então, na minha empresa tem uma língua que se chama COBOL, que foi uma das primeiras línguas a serem criadas na área de tecnologia. E como é uma língua muito antiga e uma língua muito difícil, poucas pessoas se especializam nessa área. Então, nessa área da minha empresa, só tem pessoas que têm, sei lá, 60, 70 também não, né? 60 anos. Porque não tem área de gente nova para trabalhar nessa área. Então, assim, se você é uma pessoa que você se especializa nessa área que é difícil, você não vai ganhar menos de 10 mil, meu querido. Enquanto a gente fica aí brigando por um aumento de 100 reais em algumas profissões que são muito saturadas, existe um mercado inteiro com profissões precisando de gente qualificada e não tem. Porque as pessoas só ficam com a visão aqui, na lagoa. E hoje eu tenho a humildade de saber que ainda existem oceanos que eu não vi. E sabe de uma coisa? Isso me traz esperança, porque eu entendi que o mundo não é escasso, a nossa visão que é. O teto de salário que você acha hoje que é o máximo, na verdade, às vezes é só o piso de outro mercado que você ainda não pesquisou. E se você se sente estagnada, talvez não seja porque você é ruim no que faz, mas porque você está tentando ser um navio cargueiro dentro de um riacho, entendeu? Você está precisando de espaço para crescer. E para encerrar, eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você não acredite apenas no que os seus olhos estão vendo hoje. O shopping, a escola, o escritório onde você está, isso é apenas a lagoa. O oceano, ele está logo ali, mas ele exige que você deixe a margem para trás. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de ser estagiário novamente, se for para entrar em um oceano que realmente te valorize e te dá futuro. A sua nova vida, ela começa com uma pesquisa, começa com a coragem de sentar na sala e fazer uma lista de prós e contras, começa com a decisão de que você merece mais do que sobreviver todos os meses. O mundo é vasto demais e as oportunidades são reais para quem tem coragem de ampliar a visão. E você? O que você vai pesquisar hoje para começar a enxergar o seu oceano? Comenta aqui embaixo se você já sentiu que a sua lagoa já ficou pequena demais. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, compartilha e manda para quem você acha que precisa expandir a visão. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!